Vamos vindo, vamos vindo. Deixa eu chamar aqui os amigos que ainda não viram que eu entrei. Minha convidada já chegou, já está pela área. Hoje iremos conversar com a dona Marjorie. Todo mundo está conseguindo me ouvir? Conexão tá boa, a imagem tá boa. Manda um joinha, me dá uma posição aí se vocês estão me ouvindo, se tá ok. Pronto. Agora sim. Pronto. Oi! Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Muito trabalho por aí? Bastante. Estou fazendo as minhas edições, colocando a vida em ordem. E Hoje meu trabalho foi aquele... faxina. eu também já fiz a faxina logo cedo, eu e meu marido. A gente foi até a feira. E hoje, Coisa boa. assim, a vida continua e com saúde, né? Não Com dá para ficar certeza. comendo enlatados e coisas do tipo. E se não tiver uma boa alimentação, só fechar aqui uma janela, não vai dar certo. Com certeza não, né? Não tem como. Não tem como se sustentar só com isso. Imagina, de jeito nenhum. Mas, antes de mais nada, desculpa o meu atraso, tá? Atrasei uns 2 minutinhos. Minha conexão tá uma porcaria, eu tava tentando resolver. Não resolvi, porque não sou técnico de informática, então não entendo nada disso. Então vou utilizar a rede do celular mesmo que está funcionando melhor. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado ao seu marido por me emprestar você durante 1 hora. Porque hoje é sábado, independente do que está acontecendo lá fora, hoje é sábado. E eu fico muito grato em nome de todo mundo que já entrou, que já saiu, que vai entrar, que vai assistir gravado, enfim. Eu fico muito honrado e muito agradecido pela sua participação. E para as pessoas que estão chegando, né, mas o que a Marjorie vai falar? É assim, eu venho trazendo para as pessoas uma tentativa de alternativa nesse momento. Eu não consigo dizer, e eu venho falando isso já há algum tempo, inclusive falei ontem com a Dani, eu não consigo chegar e falar assim, olha, a gente vai voltar à normalidade amanhã. A nossa vida vai voltar à Adoraria, né? normalidade daqui a uma semana. Eu não consigo dar essa precisão. A única coisa que eu sei é, algum dia a nossa vida vai voltar à normalidade, com outro ritmo, com uma outra normalidade, com uma outra vida, mas vai voltar à normalidade. A gente vai voltar a viver como a Sim, gente vivia antigamente. Ou não. Mas enfim, a gente vai voltar a viver fora do casulo domiciliar. Mas nesse momento, eu tenho visto as pessoas tendo muita, mas muita dificuldade de se adaptar a essa nova realidade. Muito por aquilo que eles deixaram de fazer no passado, muito por aquilo que eles deixaram de aprender no passado, e muito por bloqueios reais de ter que se comunicar pelo celular, ter que mandar vídeo, enfim. Tem os dois lados. E o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, cara, beleza, a parte administrativa eu consigo orientar. A parte financeira eu consigo orientar. Mas na parte técnica, eu não gostaria de ter que orientar. Por que eu não gostaria de ter que orientar? Porque o Felipe, nos últimos 5 anos, ele tem se apresentado para o mercado como especialista em administração. Por mais que as pessoas não acreditem que eu sou fisioterapeuta, mas eu sempre me mantive dessa maneira, como especialista para falar de administração, de gestão, legalização. Então, o que eu comecei a fazer? Eu chamei a Vanessa, a Melo, para vir conversar com a gente sobre o Pilates Kids, porque na minha cabeça seria uma alternativa para as pessoas que estavam dentro de casa a com as trabalhar com a criança. crianças. Ela falou que é possível, mas que não é tão simples, não é tão fácil. Eu achei supimpa a participação Sim. dela, porque ela conseguiu desmistificar uma coisa que eu pensei que era simples, e não é simples. Não é simplesmente, vamos lá, criançada, deita no chão, levanta a perninha, balança o bracinho. Não é tão fácil. Então eu achei fantástica a participação dela. E eu venho sempre trazendo algumas pessoas do mercado, já falei com a Marqueta esteve com a gente essa semana, falei Sim. com a Priscila para falar com o trabalho dela com os idosos. Então, quer dizer, eu sempre estou trazendo alguém que é do outro lado, muito mais do lado operacional, do lado prático, para trazer essa vivência. E eu venho acompanhando seu trabalho, acho que nos últimos... Se eu estiver errado, você me corrige, mas se eu não me engano, nos últimos 2 anos você tem falado muito sobre fascia.
sobre Já tem 4 anos isso. Então, me corrigiu. Então, nos últimos dois eu vi mais maçante, mais presente a imagem de Marjorie com faces e cadeias. E eu sou fascinado por esse universo, tá? Eu sou fascinado por esse mundo desde a época da faculdade, desde a época que eu estudei Busquet, entrei em Tom, que veio logo depois, né? Que foi quando ele começou a surgir. Isso já data de uns 10 anos atrás, quando eu comecei a ouvir dele. Só como eu falei, não é o que eu quero falar. E assim, eu sei que quem não tem o conhecimento, quem não fez o curso, quem não leu o livro e tal, trazer esse conceito para dentro do trabalho dele é muito complicado. Mas o que, que acontece? Teve uma menina que me procurou, Felipe, por que ao invés de você só trazer a solução para quem já está dentro do mercado de trabalho, você não traz também para aquela galera que está procrastinando e não está dentro do mercado de trabalho? A gente sabe que existe um grande público, e principalmente um público que acaba me acompanhando, que simplesmente quer estudar. Sim. E eu acredito que esse é um grande momento das pessoas abrirem os olhos, né? Verem um novo horizonte, enxergar que existem outras coisas atreladas àquilo que eles fazem. Então, o motivo que eu chamei a mãe foi exatamente esse, para trazer o universo da Pfizer para as pessoas que me acompanham, para as pessoas que me seguem, para trazer esse conteúdo para falar assim, cara, existe muito mais do que simplesmente balança braço, levanta a perna, estica a postura. Tem muita coisa atrelada. Tô certo ou tô errado? Faz sentido o que eu falei, Marjorie? Para mim faz total sentido, né? E queria agradecer, Felipe, pelo convite, para você me chamar aqui para conversar um pouquinho, para tentar compartilhar o que eu venho estudando mais do que 4 anos, né? Os cursos começaram há 4 anos, quando eu já expliquei, o Sérgio Guida, que é um professor do Rio, não sei se você teve o prazer de estudar com ele. Não. Ele dava aula não na Estácio, na outra na Gama Filho. Ele é anatomista, ele é fisioterapeuta, ele é educador físico. Eu tive o prazer de conhecê-lo na faculdade, numa das especializações. E no final dessa especialização que eu fiz com ele, ele me convidou para auxiliá-lo no Fitness Brasil, que era um evento que acontecia aqui em Santos, né, uma feira internacional. No ano seguinte eu comecei a dar esses cursos, daí que teve esse boom. Nessa especialização que eu fiz, eu tive contato pela primeira vez com o livro do Tom Myers, né? Eu não sei falar nada das cadeias do Busquet, eu só estudei na escola do Tom Myers, né? E de um tempo para cá, pouco mais de um ano, eu tenho estudado a escola do Robert Lipe Facial Fitness, que vem no Brasil aqui com o Johannes, que tem todo um trabalho lindíssimo e perfeito nessa questão da fáscia para a parte do treinamento. A fáscia, né, eu comecei a estudar quando eu tive contato nessa pós-graduação. Comecei a ler o livro, que é muito difícil, eu brinco, não sei se é porque eu sou loira, mas é um livro muito denso, com muita informação. E eu sou educadora física, não sou fisioterapeuta, né, que muita gente acha que eu sou fisioterapeuta, mas eu não sou. Então, na minha faculdade, a parte anatômica ela foi muito fraca. Eu tive professores péssimos de fisioterapia, não, de anatomia. Cinesiologia, eu tive uma boa professora no segundo ano, mas assim, precisava ter uma base. Então, eu ficava muito perdida. E eu lembro, né, de um dos professores, quando eu estava na sala de anatomia, e eu não suporto ver os corpos, eu tenho muita aflição, eu não gosto muito de sangue, eu tenho esse lado de nojinho presente em mim. Eu lembro que a gente estava na sala e não sei por que tinha juntado 2 turmas, não ia dar para fazer, né, o estudo todo. O professor falou, anota aí, eu quero que vocês coloquem para mim quais são os músculos envolvidos no chute do futebol. Só deixa eu mandar um oi aqui para a Malu, que acompanhou todo o projeto que eu fiz lá do Se Mete Comigo. Muito obrigada, e obrigada para quem está aqui assistindo a gente. E na minha cabeça eu falei, como que eu vou colocar todos os músculos de um chute de futebol? Porque primeiro para mim era muito difícil, minha anatomia era muito fraca, eu ia falar quadríceps, mas eu imaginava com aquela perna indo para lá, né, desde o peito do pé, com o joelho para trás, joelho em flexão, quadril na extensão, a posição do braço, do chute, eu falei, mas é muita coisa, eu não vou conseguir escrever isso em 20 minutos. Porque na minha cabeça nunca aconteceu coisas em separado. Como eu venho de uma outra área, você tem a fisioterapia com a administração, eu sou educadora física, porém com uma base anterior de publicidade. Então eu sempre enxerguei formas.
eu sempre enxergo imagens, eu sempre vejo um desenho. E quando aquilo passou na minha cabeça, eu demorei. Eu sempre fui uma alunazinha nerd, né, super aplicada. E falei, professor, para mim vai ser muito difícil eu fazer isso. Para, Marjorie, você consegue. Eu falei, não dá tempo. Porque na minha cabeça não era só o quadríceps, que era o que ele queria que eu respondesse. E quando eu tive contato depois com o Guida, com esse livro, eu comecei a enxergar as coisas por inteiro, né? Uma linha anterior, uma linha posterior. E daí eu fiquei completamente encantada e fascinada com a fáscia. Daí as coisas começaram a fazer muito sentido dentro da minha cabeça. E a grande verdade é, desde a época da faculdade eu penso igual a você, tá? A minha veia esportiva, eu durante muito tempo eu joguei tênis, cheguei a ser federado e tudo mais. E uma das coisas que a gente sempre escutava, o fisioterapeuta fala muito do tênis é bom, né? Aquela dor no cotovelo do tenista e tal. E na minha cabeça nunca entrou. Até hoje não entra. Quando o paciente chega para mim e fala assim, tô com tênis, eu falo assim, isso não existe. Porque assim, o movimento de batida do tênis, ele vem do quadril. E entra todo o movimento de faz, toda a complementação. E o braço, na verdade, ele não tem muita participação no movimento. Ele é mais uma tora e o movimento vem da energia do tronco. Então, quando o paciente chegava para mim e falava assim, não, estou com problema dor do tênis, eu falei assim, cara, esquece, isso não existe. A sua dor pode ser por outra coisa, pode ser até o controle remoto ou o celular, mas o do tenista... Então, realmente delicado, né? Eu lembro uma vez eu fiz um concurso, eu fiz uma prova, que ele perguntava do joelho. E tem o que está na teoria, que está ali muito bonito, e o que Sim. acontece na prática. E na prática, o corpo é um conjunto. O que você falou da questão do Busquet, né? O Busquet ele fala da faixa que liga o corpo todo, da ponta, vai por trás e recobre, e enrola, e dá a volta no nosso corpo. Então, quer dizer, ele deixa bem claro que não é só o músculo que faz o movimento, é um conjunto de fatores, um conjunto de energia Pelo para contrário, né? fazer aquele negócio O acontecer. músculo vai responder à questão da fáscia. E além de tudo isso, a gente tem uma parte emocional totalmente relacionada, né? Você falou lá do cotovelo do tenista. Se fosse assim, todos os tenistas teriam problema de cotovelo, né? Se fosse o problema de joelho de todo mundo igual, não teria problema, ia ser muito fácil. Ah, você tá com condromalácia, todo mundo ia responder igual ao tratamento que teria que ser, né? Não é nem uma Então, espécie de terapeuta. não, não precisa de Automatiza, bota ninguém, na né? E máquina. até lá, você pega a receita do bolo e aplica. Sim. Mas essa questão da face é que me deixou assim extremamente vislumbrada foi de ver que assim a gente é uma peça só, né? No Tom Myers ele coloca, né? Somos não sei quantos saquinhos, não sei quantos músculos, ou somos uma coisa só dentro de não sei quantos saquinhos de músculos. E eu vim de uma parte que ela veio por falta de conhecimento anterior, por uma base anterior que depois eu fui estudar loucamente. Eu tinha muito conhecimento prático, né? Eu já fiz de tudo de prática. Eu já dancei, eu já lutei, já nadei, já fiz musculação, já, sei lá, pilates, já é uma coisa que já tá na veia. Mas eu tinha um conhecimento do meu corpo por ter uma gama de exercícios já desde pequenininha. Fui para natação, fui para o balé, fui karatê, fui fazer taekwondo, fui fazer hapkido, joguei basquete. Daí eu voltei pro jazz, daí eu fui para academia, fui fazer aula de bike, fui fazer musculação. Então, o meu repertório, ele era grande, eu entendia o meu corpo. E quando eu tinha que passar isso para alguém, às vezes era difícil, porque para mim o movimento ele era muito tranquilo. E depois, quando você começa a estudar a face, você vai ver que ele é muito mais o sentir, né, do que algo. Não vai ser algo tão mecânico. Você vai ter que se colocar numa postura para você entrar numa questão da biotensegridade, que é quando você ativa esse corpo para ativar a fáscia, porque ela não é que nem músculo que tem graus, né? Eu sempre falo isso nos cursos. A fáscia, ela liga e desliga. Ou você se põe numa postura e ela entra nessa tensão, né? A tensegridade, você vai ter ação e compressão, né? Você tem a tensão e a compressão agindo na máxima eficiência. E se eu não tenho esse corpo agindo nessa máxima eficiência, vou roubar aí o seu exemplo, o cara vai ter o problema no cotovelo, porque ali está sendo um ponto fraco, mas não necessariamente ele que é o problema. Às vezes ele pode ter uma mandíbula apertando mais, o ombro mal posicionado, se ele for muito cifótico, sei lá o que vai ser, a gente tem que ver aquele corpo. Mas eu começava a ver
que muita coisa para mim funcionava e quando eu falava para a pessoa aquilo não fazia tanto sentido. Porque a pessoa não tinha percepção do próprio corpo, ou por qualquer patologia, ou por falta de conhecimento de uma prática corporal que só faz se ela precisa muito, muito, muito. E eu vim primeiro pela prática, depois eu fui entrar na teoria. E quando eu comecei a dar as aulas de alongamento em si, eu, eu falava, sei lá, agora que a gente vai ter que levantar o braço para fazer uma flexão, eu falava para a pessoa, aperta o seu pé direito no chão. Mas as pessoas assim, mas por que eu tenho que apertar o pé direito se eu estou levando o braço, né? E eu via que as pessoas melhoravam muito com os comandos verbais, ou o toque, ou sei lá o que eu fazia, porque a gente tem que entender esse corpo na totalidade. Isso a visão da fáscia faz perfeitamente, né? Eu sempre brinco na aula que a gente não faz aula igual o Jack por partes, né? A gente tem um corpo total. E ter essa conexão total fica um trabalho extremamente facial. Você ter o sentir, a sutileza de movimento, né? Não é ser delicado, não é ser bailarina, porque eu fugi do balé com 4 anos, né? E fui para as lutas, então nunca fui uma lady, né? A gente já se viu em alguns congressos lá, eu lembro do primeiro Contrologia, né? Não sei se você vai lembrar, a gente se encontrou lá, que você foi falar com o Hudson, com a Dani e tal. Eu não sou uma sutileza, eu posso ter movimentos sutis, mas eu não sou uma mocinha cheia de mundo cor-de-rosa. Então, mais o meu movimento melhor, ele vai pelo esse lado da face. E acho que isso me ajudou muito. Comecei com a parte prática, depois eu estudei a teoria, porque foi assim que apareceu. Às vezes você vai começar na teoria e depois vai ter a prática. E esse foi o caminho que eu fui trilhando. Então, Essa é a grande verdade. Eu brinco na época de estágio. Eu chegava para minha supervisora e falava assim: olha o que eu descobri. Ela fala assim: não, você não descobriu nada, isso aqui é coisa tal. Eu chegava: não, não descobriu nada. Eu também eu sou muito desse partido, né? A gente acaba indo pela prática primeiro para depois vir na teoria. Então me chegou na minha vida muito mais pela parte prática por conta dos meus amigos que estavam já começando a buscar muita osteopatia. Na faculdade de fisioterapia em si, a gente não falava tanto. Mas a galera que já estava com aquele olhar de osteopatia, de quiropraxia, já se tinha um pouco voltado para essa parte. Então é quando eu comecei a escutar sobre o Golden Leave, Bosquet, o próprio Tome. Então você começa a ouvir sobre esses outros nomes, né, que estão atrelados. Aí você começa a falar assim, de todos, tá? Não sei se você conhece tudo, mas de todos, o que me causa mais estranheza é quando eu vou estudar Golden Leave, que entra muito quando você falou do emocional. A influência é, do emocional no corpo. que eu sou extremamente. Eu gostaria de ter estudado a GDS, né? Que é a abreviação da Good Liver, né? Que ela tem esse método. Só que por ser educadora física eu não poderia ir até o final dessa formação. E eu sou muito intensa. Ou eu vou até o final, ou eu não vou. Então eu tive contato, né, em uma dessas especializações, um pouquinho da GDS e me encantou assim, completamente pela posição do corpo e o que ele vai falar a respeito de uma parte não só física quanto emocional. Sim. Mas eu não tive oportunidade, mas é algo que eu gosto muito e estudo em paralelo com as fontes que eu consigo, né? Eu falei, eu não vou estudar para ser uma rolfista, porque eu ficava imaginando, eu não consigo ficar numa sala só trabalhando com terapia manual, eu preciso do movimento. Então, isso foi um dos motivos que eu não fui estudar o Rolfing, e eu fico muito no computador, né? Então, eu me divido muito entre a prática física grande e uma prática mental muito grande. E eu fiquei pensando, imagina atender 4, 5 pessoas no Rolfing, acho que é uma demanda energética minha muito grande. E uma das vezes que eu fui para o Rio para ministrar curso, eu tive contato com um dos donos da escola que oferecia o curso do Anatomy Strengths. Ele falou, vem estudar na minha escola, né? Já que você está falando sobre o curso, vem fazer o curso com o pessoal que dá o curso no Brasil. Daí eu fiz o módulo do Anatomy Strengths, eu fiz o básico 1 e 2 e fiz 4 avançados de 6. Né? Então, eu fui estudar e é terapia manual. Gosto, aplico, mas não é meu carro-chefe, mas toda a base que eu tive me ajudou muito para o conhecimento. E depois eu fui ter outro conteúdo com a Fáscia, que eu falei, né, com o Johannes Freiberg, da Universidade da Fáscia, que ele vem com a linha do Robert Schleip, que vem o movimento. Daí eu me encontrei de vez. Que é como a gente vai organizar a fáscia pelo movimento. É todo mundo que vai organizar assim? Não, às vezes a pessoa vai poder precisar da terapia manual. E eu tenho a terapia manual.
mas conseguir organizar o movimento e auxiliar essa prática, né, com o meu carro-chefe hoje, que é o Pilates, me ajuda muito, porque às vezes eu enxergo esse macacão, né, que eu chamo macacão de baixo, que é a fáscia, às vezes eu vejo que ele não está muito bem posicionado. E às vezes o movimento do aluno que não está acontecendo da melhor forma, eu vou conseguir pôr a mão, vou conseguir orientar melhor, seja de forma verbal, forma tátil, para organizar esse corpo melhor em movimento, que eu falo, né, que eu uso muito para a pessoa ficar confortável dentro do próprio corpo. E se a face ela está agarrada em alguma parte, se ela tem uma aderência, ela vai impedir esse movimento, né? Ou ele não vai acontecer da melhor forma. E quando você tem essa visão a mais, você pode usar em qualquer parte, né? Você pode dar num treinamento, se você estiver fazendo um treinamento de força, se você está num balé, se você está onde quer que seja, você vai ver o padrão de onde tem uma face aderida. Porque a face ela tem que ter um deslizamento das camadas, né? O corpo todo tem esse deslizamento. A gente tem três tubos, né? Um dentro do outro, uma fáscia mais profunda, que ela vem da estabilidade, uma fáscia, né? Um tubo no centro, que ela vem para a questão da força, e essa parte mais externa, que ela vai para a questão da agilidade. E se eu não tenho esses cilindros fazendo um deslizamento entre eles, muita coisa vai ter um mau funcionamento. Então, você vai saber direcionar o tipo de exercício para cada corpo, saber, se eu tenho membros superiores, né? A gente falou aí da questão do cotovelo do tenista. Se ele não está com essa fáscia, que é a questão mais externa, que precisa dessa velocidade, se ele não tem tanto essa conexão bem feita, ela não vai funcionar da melhor forma. Então, você vai ter que tirar um pouquinho dessa aderência. Você precisa saber, se o aluno tem uma diástase, como que eu vou trabalhar, qual das camadas e como que eu vou trabalhar essas camadas para ter o melhor efeito. Então é um mundo assim que Muito bom. não para. Deixa eu fazer uma perguntinha. Hoje, na situação que as pessoas estão vivendo, que acredito que também você continua trabalhando e prestando assistência nesse novo universo que se criou, que é o digital. Qual seria o primeiro passo para essa pessoa, ou melhor, qual seria a primeira fonte que você indicaria para essa pessoa que está ali, está parada dentro de casa, ela decidiu, Felipe, eu não estou conseguindo trabalhar, eu não estou conseguindo, meus clientes não querem fazer o digital. Qual seria o primeiro passo que ela poderia dar para buscar esse conteúdo, buscar as faces, para abrir a cabeça, para abrir a forma dela ver? Porque, assim, vou pegar o seu último exemplo e trazer para a fisioterapia, tá? Você falou sobre essa questão de perceber o movimento, ver onde ele está preso e ver como é que eu consigo trabalhar para liberar esse movimento e ter mais facilidade e melhor sucesso no resultado. Eu recebo diversas vezes durante o dia relatos de profissionais da fisioterapia que chegam para mim e falam assim, Felipe, eu preciso tocar. Eu preciso tocar porque se eu não tocar, eu não consigo tratar. Os olhos da mão do fisioterapeuta. Eu falo assim, gente... quando o cara estudou comigo na faculdade, tem vários amigos que falam assim, a gente estudou no mesmo lugar, cara. Eu enxergo, você enxerga também, dá para você ver. Existem vários autores que a gente estudou na faculdade que te facilita isso. Aí eles param, pensam, aí engole a seco, né? Fala assim, tá bom, Felipe, tá, eu acredito. E no final... Tá bom, né? Continua no mesmo mundinho. Mas como é que hoje, como você estuda isso muito mais do que eu, fica até mais fácil para você pontuar, para essa galera que está parada, que está estagnada, aonde ele poderia ir buscar essa fonte? Aonde ele poderia buscar? Tem algum site na internet? Tem algum canal no YouTube? Ou vai buscar na fonte do livro? Que hoje tem o livro, inclusive, se não me engano, está no Kindle ele. O livro, a segunda edição, eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser me mandar um WhatsApp, manda para mim no direct que eu encaminho o livro. Mas a fáscia, o que dificulta um tanto, se você for pensar, né, se você quiser ir pelo viés da liberação miofascial, a prática terapêutica manual, se você nunca fez nenhum curso presencial, vai ser mais difícil de entender este toque, né? Então, em muitos locais, em escolas de Hofling, eles fazem aquele fluido newtoniano que você pega a maisena, põe água, vira um mingau, né? E daí você vai pôr a mão, você tem que entender que você não pode pôr a mão na vertical, porque senão esse sistema ele endurece, ele enrijece. Se você faz isso nesse mingau, você entende que você tem que entrar de forma sutil,
porque a face ela vai responder o calor, ela tem toda uma questão mecânica. Então, a forma que você vai entrar na mão, né? Se você não tem ninguém para te ajudar assim, provavelmente você possa machucar pessoas, né? E eu não indicaria começar de vez por essa questão de tentar trabalhar com uma terapia manual, mesmo que seja online, que é muito difícil, né, para a Não, calma. pessoa fazer, né? Eu não Então, digo nem o toque, mas sim, trabalhar o olhar. É então, entender. dessa visão, sim. É, É você procurar alguma escola que seja uma visão mais prática, né? Então, assim, você vai ver, você pode ter acesso ao livro, você vai ler, você vai ver os 12 meridianos, vai entender onde ele começa, onde ele termina, mas acho que é uma leitura bem densa, né? Então, vai do seu repertório anterior, né? deixa eu ver se tá O fácil que, acesso. o Pode que falar. acontece. Tá. Se a pessoa tem um bom conhecimento, se a pessoa gosta de ler, tem essa prática de estudar antes, começa pelo livro, entenda. E o Tom Myers é uma das linhas que tem, né? Você já falou do Busquet, do GDS. Você, com acesso ao livro, você começa a ter esse norte melhor, né? Na escola do Facial Fitness, eles têm alguns encontros, eu não sei se eles estão fazendo coisas online, mas você vai conseguir também enxergar alguma coisa. Eu tenho 2 cursos online, né, tanto de alongamento de trilhos anatômicos e pilates e trilhos anatômicos, que eu dou de uma forma mais mastigada isso, né. Então, a prática para os 2 lados, né. E para você fazer uma autoliberação, você vai ter que aprender a olhar corpos. Nem que você pegue o seu celular e procure alguma fonte, comece a observar aqueles corpos, né? Que seja o seu aluno da aula online, vê onde ele não está mexendo, porque geralmente lá tem uma aderência. Se você vê a pessoa com padrão de dor na lombar, ela não tem mobilidade na lombar, aquela face tóraco-lombar, ela está extremamente aderida. Então, o que eu indicaria para a pessoa? Começa a olhar o corpo. Não tem acesso à internet, né? Uma questão que é quase impossível hoje. A não ser que você more sozinho, se você você já mora com alguém, olha o corpo daquela pessoa, né? Pede uma licença para essa pessoa, toca no corpo, vê onde é fácil, ela não passa. A pessoa vai tentar mobilizar uma coluna, vê onde está preso, né? Geralmente, na questão aqui, né? Às vezes a torácica a pessoa não consegue curvar, o pescoço ele tem mobilidade demais, então geralmente vai ter uma parte que vai ser hipermóvel, segurando em compensação de uma parte hipomóvel. Então começa a ver aquele corpo, daí você pega lá o livro do Tom Myers e dá uma olhada naqueles meridianos. Vê onde ele está com aquela conexão que eu não tenho esse deslizamento de fáscia. Então, eu gosto de ensinar, eu falo para as pessoas, veja onde não move. Porque lá eu vou ter aderência, lá eu não vou ter transmissão de tensão, que é uma dos papéis importantes da fáscia. Né? Se eu não vou ter transmissão de tensão, eu não vou ter informação. E o corpo ele vai ser prejudicado com essa falta de informação. E a partir daí você começa a enxergar o corpo com esse macacão de baixo. Muito bom. Para quem não sabe qual é o livro que a gente está falando, é esse aqui, ó. Sim, Trilhos Anatômicos. Essa é a terceira edição, né? É. A segunda edição é do capa amarela com azul, não é Então, isso? só tem a segunda edição em PDF e eu tenho a terceira edição impressa. Esse aqui eu comprei agora, quer dizer, agora, ano passado. Sim. Foi quando eu comprei essa edição dele, ó. Cara, essa última dica que você deu para mim agora é fantástica. Eu acredito que ela serve para o Pilates, ela serve para o fisioterapeuta, ela serve para o personal, porque independente do trilhos, eu vou Sim. esquecer os trilhos agora. Eu esqueci os trilhos. Felipe, eu não quero saber das faixas, isso é muito complicado, eu não quero estudar isso agora. Mas só o fato de você falar assim, observa os outros corpos, observa as pessoas que estão dentro da sua casa. Observa, até mesmo, você falou assim, cara, se eu morar de frente para a rua, eu posso ficar ali parado e observar o pessoal que está na rua. Eu consigo ver. Se a intenção é analisar um movimento, eu consigo ver. E quando você pontua de que observa o que está preso, e quando eu vou, aí eu saio de todas essas observações que eu fiz, eu venho para cá e eu começo a observar o que o meu cliente está fazendo e aonde ele está preso, mesmo que eu não entenda nada daqui, aí entra aquela questão da prática, né? Mesmo que eu não esteja trabalhando aqui em cima. Tá vendo aqui alguém que fez um curso comigo em Niterói, Daniela, que foi lá no estúdio da simetria. Oi, Dani. E
Espero que tenha gostado. Não tem como não gostar, né? Não tem como a gente não gostar de Dona Marjorie. O que que acontece? É um diferencial muito grande, porque, como a gente estava falando do tenista, né? Às vezes a gente fica tão bitolado como profissional ao olhar só pro cotovelo, olhar só pro punho, olhar só pro pé, só para joelho, que quando você percebe onde está essa restrição, falando como fisioterapeuta, nessa restrição de movimento ali atrelado, você consegue mexer lá em cima. Então, você falou da mandíbula, que pode estar influenciado. Às vezes pode ser um bruxismo que o cara tá aqui, ó. Todo mundo fez curso com a Márcia, menos eu. Ô, Márcia, quando você vier para o Rio de Janeiro de novo, você me avisa para eu fazer também. Combinado. Ela Fico Espaço é a feliz que as Leila pessoas aí, fizeram o curso. Ela Espaço é a Leila, que é da ilha, aqui do Rio de Janeiro. Então, quer dizer, é interessante as pessoas observarem isso. Começa a buscar. Eu acredito que é fundamental a gente buscar essas fontes, sair um pouco do bitolado da receita do bolo, dessas formações, dos cursos que a gente acaba fazendo, né? Que a gente vai atrás só de movimento, 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 exercício, exercício, exercício. Como fisioterapeuta, tratamento, tratamento, tratamento. Eu falo assim, cara, o corpo ele é um conjunto, tem muito mais coisas envolvidas. Dá um passo atrás e olha o ser humano como um ser humano, olha ele como um todo. Que às vezes você tá tão bitolado de que, não, pô, o cara tá com restrição na cervical, manipula. Às vezes não é isso que o cara tá precisando. Às vezes No livro tem. No livro tem uma passagem, né? Ele fala que quem gritam são as vítimas e não os vilões. Sim. Então, se ele tá com problema no cotovelo, o cotovelo não é o problema. O cotovelo é o ponto fraco. Que deve ter alguém gerando uma tensão maior que esse elo mais fraco vai reclamar. Deixa eu ver se eu tenho. Eu devia ter separado aqui. Não tem pressa. Vou dar continuidade quando você está aí procurando. E uma coisa que é engraçada é o que você falou. Dá 2 minutos. Dá 1 minutinho eu venho. Boa. Eu vou conversando com o pessoal. E uma das coisas que é interessante que a Marjorie falou, ela foi buscar alguma coisa que eu não sei o que é ainda, mas ela vai trazer essa surpresa pra gente. Foi a questão dela falar do alongar o braço, estica o braço, mas trazendo a força lá no pé. A interação que o nosso corpo tem, ela é fantástica e única. E ela trouxe alguma coisa. O que você trouxe pra gente? Voltei. Com kit de sobrevivência. Boa. Ó, Malu falou que não fez também e ela vai fazer. Fico feliz. Espero que vocês gostem. Então, uma explicação bem rápida. Meu kit de cursos de sobrevivência. Esse daqui eu ganhei da minha aqui querida Cristina Luz, que ela é lá de Avaré, estuda fáscia também. Então ela me deu esse modelinho aqui que a gente chama de fáscia. Então a fáscia ela tem que ter esse deslizamento, né? As camadas tem que deslizar. Isso daqui é uma bucha. Então se eu tô com essa bucha seca, né? A gente vai imaginar nosso corpo, eu não tenho esse deslizamento. É uma bucha vegetal. Então, a partir do momento que eu hidrato essa bucha, eu teria esse deslizamento, que é o que a gente precisa do nosso corpo. Né? Eu preciso que isso esteja extremamente hidratado. E a hidratação não é bebendo água. Né? A fáscia ela é um pouquinho diferente. A hidratação é importante, sim, mas a fáscia, só para vocês imaginarem, é como se tivesse essa esponjinha. Então, a hora que eu tenho uma pressão, o líquido no tecido vai hidratar a parte em volta, né? Então, o movimento, ele vai ser extremamente importante. A liberação miofascial, né? Se for algo terapêutico, é também a autoliberação miofascial. Para quê? Para ter essa face hidratada. Deixa eu pegar, eu sempre explico lá nos cursos que a gente é feito de 3 camadas. Sempre falo, né? Invistam bastante no material de vocês. Esse é caro. É do papaya, é do papaya, da pitaia e do melão. Pronto, tá? Então, material extremamente... Hoje na feira esse, Esses estão fresquinhos. Então, é o seguinte, a gente é feito de 3 camadas. E essas camadas, elas precisam ter o deslizamento entre elas, né? E se não tem, a gente tem o problema, né, daquelas tensões. A questão da tensegridade, a gente tem que ter ação de tensão e compressão acontecendo da melhor forma. Então, eu tenho tensão e compressão nesse tecido. Se por acaso alguma coisa está sendo puxada com mais tensão e mais compressão por causa da tensegridade, para a gente a biotensegridade, eu vou ter um problema que essa força ela não vai ser dissipada igual em todos os locais. Então, tá aqui, a dela falou exercício aprender a pensar sistematicamente o corpo. Sim, eu vou imaginar que isso é o corpo,
Se eu estou puxando uma parte, mas eu não estou tendo essa distribuição de tensão, o corpo vai ser prejudicado. Então, toda vez que vocês puderem, quem não está trabalhando, que não tem uma janela, que nem o Felipe falou, observem os corpos, sempre, né? Eu tenho uma turma de alunas, de senhoras, e uma delas está em São Paulo, eu moro em Santos, para quem não sabe, está na casa da filha tal, e me mandou uma mensagem: Marjorie, eu tô com muita dor no meu pé. O que eu fiz? Falei, fulana, né, uma das minhas meninas, grava para mim você andando, né, descalça. E eu pedi, como eu conheço há um tempo essa aluna, né, a gente já tem uma convivência maior, eu falei, grava para mim para eu ver. E essa foi a segunda vez que ela fez isso. A primeira ela falou, tô com dor assim, assim, né, no pé. Eu falei, então você vai fazer isso, isso e isso. Ela, parece mágica, passou, né? Porque eu tinha o conhecimento das linhas. E dessa outra vez eu falei, me manda um vídeo. Quando ela andava, eu via o que estava mexendo demais o pé, o que não estava mexendo, eu estava vendo o que estava refletindo para o quadril, por quê? Eu via o que não mexia e o que estava mexendo demais. Então, a partir desse momento, eu consegui direcionar para ela o que ela teria que fazer em casa. Zerou a dor de novo. Eu não precisei pôr a mão, que era uma coisa que a gente estava falando antes. A partir do momento que você vê aquele corpo, que você sabe no cabo de guerra quem está puxando mais, você vai saber quem está puxando mais, eu tenho uma aderência, e eu preciso ver se vai ser por terapia manual, né, ou autoliberação, ou se eu vou conseguir pelo movimento fazer essa soltura. Deixa eu ver, ela foi RPGista. Bom, obrigada dela. Falando, Estamos né? juntos. Hã? Concordo com o que ela falou, estamos juntos. Sim, a gente tem que aprender assim, primeiro a base, vocês têm que estudar, não adianta. É difícil eu falar, olha, né? Quando eu vou dar os cursos, imagina, eu dei, nos 2 meus primeiros anos de curso, eu dei aula todos os finais de semana, eu ensinava a média de 15, 20 pessoas por turma. Quantos corpos eu não venci, quantas vezes eu já não repeti isso que eu tô falando? Então, para mim, se tornou natural, já tá dentro de mim, né? Claro que eu tenho que aprender muito mais. Mas as pessoas vão precisar estudar, vão ter que ter as dificuldades da hora de pôr a mão na massa e tem que observar e tem que praticar. Não tem muito segredo, né? Pega o livro, é difícil, eu concordo. Então procura algumas coisas auxiliares ali para te ajudar. Converse com outros profissionais que têm mais experiência que você. E tenha uma mente aberta, né? Não faz que nem essas pessoas que foram perguntar para o Felipe. Ah, tá, eu sei, e desliga. Escuta a pessoa, né? Porque às vezes ela pode te dar uma outra visão que você está tão focado olhando aqui e esqueceu de alguma coisa que está do outro lado, porque você não está do outro lado enxergando. Então aprenda a ver essa pessoa na totalidade, né? Aprenda a ver esse mecanismo inteiro em funcionamento e às vezes sai um pouquinho do olhar do físico e vai para o emocional. Porque a fáscia, ela é extremamente sensitiva. Né? As questões negativas do nosso corpo a gente responde em flexão. E, né, geralmente eu dou isso no curso. Quem estiver assistindo, eu vou pedir para você também fazer aí, Felipe. É super simples. Você está sentado numa cadeira, né? Então, ó, abaixa o tronco, abraça as pernas, abaixa a cabeça, assim, se enrola, abaixa tudo que você pode. O que você puder, tá? Abraça as pernas, assim, fica bem pequenininho. Quem tá... Isso, abaixa a cabeça, queixo no peito, ok? Ficou aí. Agora sobe devagar. Sobe, sobe, sobe. Põe as 2 mãos assim, ó, atrás da cabeça. Estica as pernas, assim, dá uma deitadinha e chora. Dá pra chorar? Não, então, a primeira coisa, quando você desenrolou... Assim, quando você desenrolou, teu sorriso já abriu. Abre logo o sorrisão. Chorar vai ficar difícil. Então, o que acontece? O corpo, quando ele está lá na flexão, aqui eu não gosto de manter as pessoas muito na flexão para dar esse exercício, né, essa prática. Se eu pedisse para você começar a relatar quais sentidos, quais sensações vêm para o seu corpo, dificilmente você ia conseguir falar coisas tão positivas, né? Então, você com o tronco lá na flexão, você vai pensar mais, sei lá, numa coisa mais de tristeza, mais de isolamento. E quando você se abre, põe as 2 mãos para trás, o corpo, por formas de vários mecanismos, ele vai entender isso de forma positiva.
né? E a gente tem uma comunicação sensorial ali muito importante, a gente tem uma coisa emocional muito importante. Então, além da prática física do corpo, ver como aquele corpo ele está se apresentando. Ele está mais na flexão? Ele está mais na extensão? Para você entender quais pontos que ele tem de apoio, né? E para entender aquela parte toda que está de pano de fundo, que vai responder completamente à fáscia. E a fáscia ela vai responder à falta de sono, ao estresse, né? E eu sempre falo isso nos cursos. A fáscia, se ela tiver esse contato, né? Que ninguém, ainda mais agora, todo mundo fica estressado com 1000 coisas, é problema de pagar conta, é estresse em casa. A face ela pode começar a ficar mais desidratada. E essa face, que é o macacão de baixo, eu tenho toda uma parte, né, neural que passa ali naquele meio, naquela buchinha, né, que está seca, que ela não pode estar seca. E eu tenho muita parte de nervos que não dá informação. E se eu tiver uma desidratação dessa parte, eu posso ter uma dificuldade de aferência neural ali. E vou ter uma informação de volta, ops, o caminho está corrompido. Então, se eu tenho um bloqueio, eu vou ter uma falta de circulação de energia, né? Que seja de sangue, que seja de linfa, o que for. E o corpo vai começar a ler aquela parte, ou vai parar de ler aquela parte, e isso vai sinalizar um problema. Depois vai mandar informação lá para cima, olha, sinalizando, ali não tem deslizamento, né? De uma forma bem simples de se explicar. Não vou ter nutrição. Se eu não tenho nutrição, eu não tenho função. A cachola apaga aquela informação. Eu deixo de movimentar, eu deixo de mobilizar, né? Então, se você pensar, as pessoas estão ficando muito tempo sentadas por causa dessa quarentena, fica muito tempo sentada, não mobiliza tanto o quadril, a face toracolombar vai começar a reclamar, porque não está mexendo, já tem, né, todo um histórico anterior de tensão, vai parar de se movimentar e eu vou começar a ter dor. Daí, assim, a dor vai ter uma coisa negativa, o tronco vai entrar mais na flexão e a gente vai entrar num ciclo. Né? Eu tô triste, dói, eu dói, tô triste. Você põe as pessoas para se mexerem. Então, independente se é fisioeducador, terapeuta, bailarino, a gente está com uma missão bem grande com as pessoas aqui de fazer com que elas se movam, né? Para essa face ficar sadia, para esse corpo ficar sadio. Fantástico. Se você deixar, eu não paro de falar. Deixa eu beber água aqui. Mas a intenção é essa. A minha intenção hoje, eu tô aqui de aluno. Tô aqui, cara de maravilhado, corpo projetando para frente, né, para querer saber mais. Mas é fantástico. A forma que você pontuou agora, para mim, é única. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a Margem? Porque se só eu ficar aqui com ela, eu vou ficar batendo papo com ela. E eu falo mais. Técnica. Eu falo pra caramba. Enquanto as pessoas ficam. Bom. Então, se as pessoas não têm a possibilidade, né, de enxergar pessoas na rua hoje, liga aí, tem quantas pessoas estão fazendo aula online, né? Analisa esses corpos, né? Liga a TV, sei lá, aulão, pega alguém para olhar, mas fica, ele está executando feio, ele está executando bonito, não. Tenta ver lá naquele corpo, né? Principalmente as pessoas aqui no perfil de Pilates postam exercícios e mais exercícios, né? Vê como está a extensão daquele corpo, como está a flexão. Começa a ver aquele corpo despindo aquela coisa, o exercício está bonito, está feio, não está tão organizado. Começa a ver onde a pessoa está com maior dificuldade, onde ela tem grande facilidade, porque quanto mais fluidez de movimento aquele corpo tem, menos tensão ela vai ter, né? Então, eu brinco sempre, né? Não vou falar de uma forma, ainda mais a galera aí do Rio, né? Se você imaginar o pessoal lá do funk, que faz quadradinho de 8, 14, 16, eu sou capaz de apostar e ganhar que nenhuma daquelas moças que dançam tem dor na lombar. Né? Você já atendeu alguém que dança muito? Assim, essa questão, eu vou falar de uma forma, eu sou funkeira, faço quadradinho de 8 e eu tenho rigidez lombar? Não. As únicas vezes que eu atendi a galera da dança ou do balé, não então, mas aí assim, a galera de dança e balé, se você pensar, né, eu conheço várias bailarinas, né, a gente tem toda uma questão de sobrecarga, às vezes tem que dançar profissionalmente, tá com dor, não tá? Não por conta de movimento, nada. Eu tô falando, a galera que vai pro baile, não agora por causa da quarentena, né,
Quantas pessoas você vai atender que tem dor na lombar? Eu não conheço nenhuma. Também não. Criança que reclama de dor lombar? Quem que Só você que vai tá no pegar? videogame, né? Então, mas daí assim, quem que você vai pegar, né? A galera que tá com hipocinesia, não tá se movimentando. Ah, A fáscia, eu achei muito legal quando eu vi uma palestra do Stecco, do Antônio Stecco, que é um crânio em formato de pessoa, né? A família Stecco. E foi uma palestra oferecida ao pessoal da Universidade da Fáscia, que eu também uso isso como exemplo. Só mandar um beijo para minha Borges Vera Viagem, a minha Verinha Viagem, minha querida aluna, que eu amo de paixão, também estou com saudade de você. Bom, ele nessas palestras, né, a fáscia, a gente tem uma composição, então sempre vou falar de uma forma mais fácil, não vou levar nada para a parte muito técnica. Ela é composta de açúcares. Então você pega o copo, põe uma colher de açúcar branco, tá? Pode ser o demerara, escolhe o açúcar que você quiser. Se você coloca e não chacoalha, ela vai se depositar no fundo, certo? Então isso seria uma parte meio que de uma aderência. Se você pega a colher e mexe, 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 aquele açúcar ele começa o quê? A se desfazer não, né? Ele vai se diluir. Enquanto estiver em movimento, você não consegue enxergar aquele açúcar, né? Cansei, parou, deixa um tempo, ele não vai decantar de novo? Esse é o nosso corpo. A nossa face tem essa questão do açúcar. Quando a gente está em movimento, ele está ali, correndo bonitinho. A hora que a gente para de se movimentar, esse açúcar começa a decantar, eu vou ter essa aderência. E como que eu vou melhorar isso, né? Se você imaginar na cauda do pudim, né? Já é hora do almoço, né? Tem gente que já está almoçando. Eu estou esperando o maridão trazer o almoço, porque hoje é com ele, né? Se você imaginar o pudim de leite, eu tenho aquela calda e às vezes forma uma crosta de açúcar. Como que ela volta a ser mais líquida? No calor. Não se coloca a panela assim. Então, a face ela vai responder ao calor. Se eu colocar o açúcar no fogo, ele vai derreter e a face, se eu fizer toques nela, né? Se eu fizer, né, se essa parte mais desidratada, que se é uma questão mais necessária, eu vou entrar com a parte manual. E a gente desliza essa fáscia, então eu não entro de uma vez. Eu coloco o dedo e ela vai respondendo suavemente esses micromovimentos, esse deslizamento vai fazendo com que essa fáscia não vai se dissolver, né? Ela vai começar, e também a liberação em si não é a melhor forma que a gente fala, mas é uma forma didática. Você consegue deslizando os seus dedos para ter essa conexão melhor. Então o corpo ele nasceu para se movimentar assim, né? Já conversei com os professores a questão do sistema nervoso, o sistema ele foi feito por causa do movimento, somos seres que precisam se movimentar. E a gente tem essa questão da face, ela não vai poder decantar, gere movimento, né? Então, deixa eu ver aqui se ninguém ainda mandou perguntas, não. Então, a gente tem que ter o corpo em movimento. Numa parte que estiver mais decantada, a gente vai pôr a mão. E a gente estava falando na questão de uma pessoa que dança funk por prazer lá, por dança de final de semana, ou sei lá quando. Não estou falando de pessoas que dançam profissionalmente, que o corpo precisa mais. Então, assim, as pessoas que dançam bastante, poucas você vai saber, né? A gente levou para o lado do funk porque muita gente tem dor lombar. Eu não conheço ninguém que tem dor lombar. As crianças, né, as que teoricamente brincam, a gente nunca ouve em questão de ter dores articulares, né? A não ser por alguma patologia instalada. Mas se você vai pegar aquele profissional que fica no escritório o dia inteiro, sentado, o que ele vai falar para você? Tenho dor lombar. Se você pega as pessoas lá, um pouquinho mais velhas, que ficam só no sofá, né, que eu brinco, que parece que colocou uma fralda cheia, que não anda com o rabinho entre as pernas, porque não tem mobilidade, as pessoas vão se queixar da dor lombar, porque aquele açúcar não está circulando, ele decantou. Então eu tenho uma aderência facial. Então tudo que o corpo não está usando, por um mecanismo de inteligência do corpo, ele vai parar de mandar energia. Se eu não estou usando as minhas pernas, elas vão atrofiar. Se eu não estou movimentando, para que eu vou mandar sangue para as pernas? Para que eu vou fazer? Para que eu vou alimentar um sistema de gasto energético se ele não está sendo utilizado? Manda energia para a cabeça, manda para qualquer outra parte. Então,
esse corpo ele precisa de movimento para essa face não decantar. Fantástico. É assim, eu tô gostando muito da conversa, tá? Teve uma menina aqui que ela fez uma pergunta. A Diga, Karina. A Karina perguntou assim, quando vai ter outro curso? outro Presencial, não sei se ela curso? vai conseguir vai te responder. Mas, Então, mas conta pra gente sobre o seu curso que você falou do digital. tá, Você os falou que você tem dois presenciais módulos. tem. Os presenciais a gente ainda está no gancho. Eu teoricamente vou para o Rio, para o estúdio do Fê, Albernaz, Pilates Mais, em maio, para falar sobre Pilates, né? E esse é o único que está ainda mantido da segunda ordem. Os próximos cursos presenciais, só quando a gente tiver uma ideia, porque eu vou remarcar muita coisa. Os cursos online, eu tô com 2 cursos online. E se alguém ainda quiser, né, se alguém tiver interesse, eu posso abrir o só de liberação miofascial, que eu lancei há um tempinho, que ele foi super prático, de autoliberação com bolinha, foam roller e stick. Né? Se alguém quiser falar que viu na sua live, eu libero esse curso, tá? Que ele já não está mais disponível. Eu tenho o curso de alongamento de trilhos anatômicos e de pilates e trilhos anatômicos. Os dois são pela saúde integrada. E, se não me engano, está na faixa de 200, 250 reais. De alongamento e trilhos anatômicos, eu dou a visão mais terapêutica. Então, eu faço como se fosse um resumão do livro, falando das linhas, das alterações. E eu faço um paralelo também com quem gosta da acupuntura. A gente tem os meridianos, que eles não são os mesmos, né, do Tom Myers, mas eles se cruzam ali, tem uma questão emocional muito interessante que eu gosto bastante. Malu, me manda um direct que eu te mando depois o PDF, tá? Quem mais quiser também eu mando o PDF do livro. E esse curso de alongamento de trilhos anatômicos, eu vou falar dessa parte mais terapêutica, ensino brevemente como que a gente toca na face, mas assim, a tela não dá para tocar, né? Nosso corpo não é touchscreen, né? Então, é uma visão bem legal para você enxergar o corpo, né? Não é só para quem trabalha com alongamento, para quem trabalha com pilates, é para quem trabalha com o corpo, ou para um autoconhecimento, né? E o outro curso que eu tenho, que é de Pilates e Trilhos Anatômicos, eu venho num paralelo da contrologia, porque o Pilates ele é extremamente facial, né? Não é facial, é fascial. E eu venho traçando paralelos com as frases do Joseph, e eu falo mais da questão do treinamento da face, como a gente leva essa consciência pro exercício de Pilates, né? Eu tô vindo eu tenho 2 formações anteriores contemporâneas em Pilates, eu tô numa formação clássica em andamento, e eu não vou falar se é clássico ou contemporâneo, não, eu venho dos exercícios de base, que todo mundo vai conhecer, né? Que eles têm nomes e são pequenas variações. Isso deixa de ser Pilates, na visão do clássico vai deixar, porque ele não é daquele jeito, mas eu quero que o corpo aprenda. Então, às vezes, se eu tenho um bloqueio, né, por aderência daquela fáscia, eu fazendo algumas pequenas alterações, exercícios já conhecidos, a gente consegue trazer essa fluidez de movimento, depois você volta de novo. Então, esse curso de alongamento de trilhos anatômicos, ele vem com Pilates, ele vem assim, a visão da contrologia com a visão do treinamento para o dia a dia do Pilates. O alongamento de trilhos anatômicos é uma visão mais terapêutica. Como que eu olho aquele corpo, como eu trato aquele corpo, como eu posso fazer uma autoliberação. Então, tem esses dois. E quem fez, o pessoal gosta bastante. Eu tenho a minha forma de falar de uma forma mais simples, não tão técnica, mas tem todo um estudo atrás, né? Que eu brinco do açúcar, eu falo que a gente tem o macacão de baixo. É uma linguagem que fica mais fácil para entender. Para quem já leu Tom Myers, acho que eu já li umas 5, 6 vezes, e eu falo, cada vez que eu leio, parece que eles estão atualizando a edição, né? Porque aparece coisa nova. Tem autor que tem prazer em fazer uma linguagem assim mais técnica, mais rebuscada na hora que escreve. Então acaba sendo. Mas a forma que você pontuou, você falou assim, eu tenho uma maneira própria, a sua didática é fantástica, Marjorie. Muito obrigada. Assim, eu conheço a Marjorie há muito tempo. A gente se viu pessoalmente, deve ter uns 3 anos, se eu não estiver errado na conta, acho que foi isso, o congresso tem uns 3 anos, mas já se conhecia antes. Sim. E posso falar que foi a primeira vez que eu vejo a sua didática. Porque lá no congresso você não foi para palestrar, você foi como não, eu fui como. Sim. Foi como congressista, né, que é o termo que o pessoal usa.
Mas assim, é formidável. Já tinha visto alguns vídeos, já tinha visto algumas lives que você tinha participado. Mas assim, comigo, me dando uma aula, que eu literalmente estou aqui aprendendo igual todo mundo que está aqui passando na live, é formidável. Então, quem tiver Muito oportunidade, obrigada. manda direct para a menina, fala assim, Marjorie, assisti a live do Felipe, eu quero saber mais sobre o curso. Mas tem que falar que Marjorie, assistiu a live, né? Senão tem eu que não falar que tá tenho lá. como. Ah, gracias por lo compartido desde Paraguay. Yo di clases en Paraguay, tiene 2 años, y tuve como enseñar personas allá. Gracias. Eu dei aula no Paraguai, 2 não, tem mais de 2 anos, que a Jodi me convidou, do Alinea. Eu dei aula de Pilates avançado, Pilates e trilhos anatômicos e alongamento de trilhos anatômicos. Teve Foi um monte de gente que muito. perguntou do curso. Um Calma, monte de gente. calma. A Dani ela pergunta assim: são aulas gravadas? Vou deixar ela falar. Ela pergunta assim, no curso são aulas Tá. gravadas? O curso, ele tem mais ou menos duração de 1 hora. Eu não tenho aulas gravadas, são 2 módulos, né? A gente tem a parte teórica e um pouco da prática. E a aula que eu dou presencial, eu dou essa aula no curso online. A aula está gravada, tem os exercícios do alongamento de trilhos anatômicos. O que muda? Eu não tenho uma vasta prática da questão dos alongamentos que eu construo com as pessoas numa aula presencial, né? Então, tem o raciocínio, porque em todos os cursos que as pessoas vão fazer comigo, eu gosto de ensinar a pensar, né? Uma vez eu li uma frase, pense é grátis, e eu levo isso para a minha vida. Eu não gosto de dar receita de bolo. Não adianta vocês virem para mim, eu quero um exercício para quem tem problema no pé esquerdo, né? Acho que as pessoas têm que ter um conhecimento de base para conseguir dar aula para gestante, para quem tem lordose, teoricamente é mais ou menos a mesma curva, né? Se a pessoa tem problema cifótico, se a pessoa tem problema na torácica, você tem que ter a base, porque cada aluno, você pode colocar 5 grávidas, são 5 corpos diferentes. Você tem que entender o exercício, saber a base do exercício, para que ele serve, e ver a dificuldade do aluno. Aí sim a gente conversa. Eu gosto de ensinar a pessoa a pensar, porque eu não vou dar módulo 1, 2 e 3 para pegar o dinheiro da pessoa e só enrolar fazendo módulos e módulos para dar volta em círculo. Eu vou passar o raciocínio que eu uso. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, me manda mensagem, né? Eu fico muito tempo online, eu adoro falar, vocês estão vendo que eu não paro de falar, e eu acho bem legal isso. Então, assim, eu ensino raciocínio. Teve dificuldade na compreensão, a gente vai conversar. Pediu receita de bolo? Eu não tenho. Né? Então, as aulas ensinam raciocínio, elas mostram, né, são exatamente as mesmas aulas, só que na parte do alongamento não tem toda a parte prática, porque eu vou desenvolvendo com os alunos, a partir do raciocínio que eu dei, a gente vai fazendo casos com os alunos ali. Mas o raciocínio é dado e dá para desenvolver ótimas aulas com isso. Né? Eu gosto Marjorie, bastante. Oi, eu tenho uma má notícia para dar para o pessoal. diga. Temos menos de um minuto. Como assim? Passou. Voou. Para mim o papo foi maravilhoso. Pensei que tinha passado uns 30 minutos. Eu só tenho a agradecer. E eu espero sinceramente poder contar com você dentro em breve, tá? Que eu vou continuar com a sequência e eu vou te chamar de novo. Pode Muito chamar. obrigado. Eu que 30 segundos é seu. agradeço. Muito, muito obrigada, Fê. Um grande beijo. Gente, obrigada para quem assistiu. Pode me chamar que eu ajudo sempre que precisar. Quem quiser o livro, manda para mim. Vou pedir para adicionar no meu WhatsApp que eu mando o PDF. Malu, não sei quando eu vou para Curitiba ainda, tá bom? Gente, Beijo